Mas alguém, em determinado momento na história da maçonaria, resolveu nos convencer de que maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria, tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. Eu falo que os templos religiosos e as grandes denominações estão nas mãos do sistema, não é à toa. Quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura os tais que assim o adorem, também não foi à toa. Todas as instituições governamentais, políticas e religiosas, elas têm sido controladas pelo sistema e por trás de tudo isso está a maçonaria. Para quem acha que a igreja são os templos e denominações, confiam cegamente em seus líderes, aqui está a prova de quem governa a religião em nosso país e no mundo. Para quem também exalta as leis e as autoridades, agora sabe muito bem quem trabalha por trás dessas leis e autoridades. O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. A maçonaria, como bem dito aqui, ela está em todo lugar e em todas as partes, inclusive dentro da política e religião, como eles mesmos declaram. E detalhe, todos eles ocupam cargos importantes em qualquer área que eles atuarem. Portanto, não é de se espantar que a maçonaria esteja agindo nas religiões dentro dos templos e auxiliando as autoridades religiosas, assim como políticas, a agirem como maçons. Tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião sectária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso mostra que a intenção da maçonaria por trás das instituições políticas e religiosas é mudar, transformar a política e a religião. No caso da política, essa mudança ela se faz através de leis criadas e votadas por eles mesmos. E na religião, eles podem agir corrompendo e subornando os líderes e mudando a mentalidade e toda a doutrina que o Eterno deixou através da sua palavra. Uma vez que essas lideranças se aliam à maçonaria, todo o corpo ministerial de uma denominação começa a seguir uma outra linha, um outro caminho. E o rebanho, por sua vez, que são as ovelhas, é que é o alvo. Vejam que eles dizem agir principalmente na política e na religião, exatamente porque são os únicos setores ainda que se encontra mais o conservadorismo. A religião e a política, na sua grande parte, são avessos, ou seja, são contrários à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o objetivo da maçonaria é combater e inverter esses valores. E para que isso aconteça, é preciso que todas essas instituições tenham os seus adeptos fiéis ali, que as representem como verdadeiros maçons. Como eles mesmos declaram, para agir em cima do Brasil, eles precisam agir maçonicamente. Em outras palavras, eles têm que usar a maçonaria e todos os seus meios e ferramentas para mudar a política e a religião. Como podemos ver, a maçonaria ela não está de brincadeira. Se tem maçons ocupando cargos ministeriais dentro das denominações cristãs e evangélicas, com certeza ele está agindo maçonicamente. E isso com certeza traz seríssimas mudanças no corpo ministerial de cada denominação, afetando a todos os fiéis sem exceção. Se você tem percebido frieza na sua denominação, ensinamentos contrários à palavra de Deus, os seus líderes religiosos estão pregando mais filosofias e achismos do que a palavra de Deus, se a ciência e a tecnologia tem sido mais exaltada do que o Criador, e se eles estão querendo que você tape seus olhos para a realidade que o mundo tem vivido, com certeza é porque a influência e o controle maçônico já domina dentro da sua denominação. Não é à toa que temos visto uma divisão tremenda dentro dos templos. A frieza espiritual, o desprezo das lideranças pela palavra de Deus, a omissão em pregar a verdade do fim dos tempos, tentando encher linguiça com pregações vazias e que não passam mais verdade para muitos fiéis.
Por outro lado, tem os alienados que não enxergam essas mudanças e acham que tudo vem de Deus, apenas por levarem títulos de ministros de Deus. Você já ouviu aquele ditado, se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele? É exatamente isso que a maçonaria tem feito. Ela não vai bater de frente com a religião, ela entra na religião, ela se infiltra para depois mudar as doutrinas e costumes. E o povo começa a seguir outros deuses sem mesmo perceber. Mas se você abrir os seus olhos, examinar as Escrituras, deixar de dar ouvidos a discursos vazios e sem sentido dos líderes religiosos e olhar o mundo em volta, você vai entender que tudo jaz na mão do maligno. Os templos religiosos já não pregam mais a verdade e nem o que Deus tem mandado. As doutrinas e ensinamentos que a Bíblia ensina estão sendo alterados a cada dia. Até mesmo Deus mandou, Deus revelou, Deus me mostrou, tem saído da boca de líderes e tomado a boca dos pequeninos que resolveram adorar a Deus fora do grande sistema religioso, que tem se tornado a grande Babilônia. E o forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Está tendo uma ação maçônica? Ótimo. Para quem não sabe, Consegue são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução dos seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. Veja que existe uma preocupação da maçonaria em estar em toda parte, em todas as áreas, mas como eles mesmos declaram, o mais importante é atuar na política e na religião. É assim que o inimigo tem agido contra o povo de Deus na terra, se usando da política e da religião para mudar a sua fé, a sua crença e o seu conceito do que as Escrituras ensinam. Comece a olhar tudo em volta, a sua denominação, os seus líderes com um olhar mais crítico, sempre tendo como sua guia principal a Bíblia. E você começará a enxergar onde estão as mudanças. Quando se fala da maçonaria dentro das igrejas, muitos entortam o nariz. Mas como podemos ver, a religião e a política é onde eles mais atuam. O poder oculto desse mundo anda mais dentro das igrejas do que você pensa. Ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Está tendo uma ação maçônica? Ótimo! Como fica claro aqui, eles vão além. Eles não vão entrar dentro da sua denominação para ficar assistindo um culto e se converterem, porque eles já têm o lado deles. Eles entram para agir, mudar todo o conceito e toda a doutrina de Cristo. Eles são ativos e não é por acaso que em todas as denominações já existem maçons fazendo parte da cúpula de seus ministérios. E a ideia e o objetivo são esses: fazer com que a religião e política haja de acordo com o que a maçonaria pensa. Graças a Deus, muitos cristãos têm acordado desse sistema religioso de pedra e começaram a enxergar o lado oculto que tem se escondido por trás das paredes dos templos religiosos. E não adianta negar, isso é fato. E como vemos, a própria maçonaria declara isso.
Enquanto isso, muitos alienados continuam falando amém para todas essas mudanças que estão trazendo a apostasia dentro dos templos. Ele está se retirando dos grandes templos e chamando seu povo para fora. A igreja somos nós, e contra a igreja de Cristo, que somos nós, as portas do inferno não prevalecerão. Mas